Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Pode Aliviar, um canal que a gente criou justamente para você que tem dor. E a nossa ideia aqui é explicar mais quem é o especialista em dor, quais são os tipos de dores, o que você tem que tratar em um especialista em dor ou não. É um canal extremamente informativo para você ou para alguém da sua família que pode estar sofrendo com dor e você está do lado. Eu sou a Mariana Palladini, eu sou especialista em dor, trabalho com dor já há muitos anos e sou daqui do Centro Paulista de Dor, onde a gente tem uma equipe extremamente especializada. Eu vou pedir para cada uma das profissionais aqui que são extremamente gabaritadas e que eu gosto muito de trabalhar junto, para cada uma delas se apresentar. Vamos lá, Clara, conta um pouquinho. Eu sou Ana Clara, muito prazer, sou médica especialista em dor. Eu comecei a me apaixonar pela área da dor lá na faculdade, que é onde eu me formei, tinha muito forte essa área. E eu pude embrenhar mais pelos caminhos da dor depois da residência, e hoje é o que eu faço na minha vida, ajudo as pessoas a viverem com mais qualidade de vida. Vini, Eu sou a Aline, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de integrar essa equipe maravilhosa. E assim como a Mari, a gente tinha uma pessoa que a gente admirava muito, né, Pei, que nos estimulou a fazer dor, a se interessar pela dor em um momento onde a dor ainda era muito embrionária. Então, acabei me apaixonando e aqui estamos. há anos, né? Bom, eu sou a Débora, também sou médica especialista em dor, e eu entrei nesse universo da dor por uma oportunidade no grupo de anestesia onde eu trabalhava. Nesse caminho, eu descobri várias oportunidades de tratar os pacientes de uma maneira mais adequada, mais eficiente, e acabei me apaixonando pelo universo da dor. Eu acho que a primeira coisa é você entender quem é o especialista em dor, né? A gente sabe que tem várias especialidades que podem fazer dor, e essas especialidades precisam ter além do CRM, que é fazer medicina, precisa ter um outro código que se chama RQE. Quer falar um pouquinho do RQE, Dé, que você estava falando antes? Sim, o RQE é o Registro de Qualificação do Especialista. Cada área faz uma prova adequada para aquela especialidade. Isso é gerido pela Associação Médica Brasileira e quem é aprovado nessa prova tem o registro de especialista. Então, é importante você procurar um profissional que tenha a especialidade reconhecida. E isso é muito fácil de ser encontrado no site do CRM. Perfeito. Line, você me conta uma coisa. A gente está tentando entender quem é o especialista em dor, né? Então, tenta falar um pouquinho os pacientes que a gente pega. Depois a gente vai fazer vários podcasts, né? O nosso Pode Aliviar. Mas eu queria saber de você, assim, o paciente, ele chega aqui direto porque achou você na internet, ele vem de outro médico, como é que funciona essa trajetória do paciente para chegar num especialista em dor? Uma trajetória muito longa, né? Porque, infelizmente, isso está mudando, graças a Deus, que a especialidade ainda é muito pouco conhecida, até entre os especialistas, colegas médicos. Então, o paciente ele já vem muito manipulado, ele já vem de uma história de consultas com vários especialistas, até chegar na gente, onde alguém indicou, dificilmente ele busca na internet, dificilmente ele sabe da existência desse especialista. Então, ele já vem até meio descrente em relação ao tratamento, Cansado, né? Cansado. Então, cansado e às vezes com outros E muito tratamentos, manipulado, né? né? E posso acrescentar uma coisa? Claro. A dor é algo que ela é muito menosprezada entre os colegas que não são especialistas. E parte do princípio que estar doente inclui algum tipo de dor, e que isso é normal, que isso é natural e esperado. Então, que o paciente precisa suportar essa dor. E ainda tem aquela crença de que todo mundo sabe tratar dor. Ah, é só dar uma morfina. Né? Então, isso existe entre os colegas, todo mundo achando que consegue fazer um tratamento adequado de dor, e quando na prática não é exatamente assim. Isso é inclusive cultural, porque na verdade nós somos da cultura latina. E a cultura latina, ela coloca como sentir dor ser uma coisa que, como a Débora falou, faz parte do tratamento, faz parte de uma cirurgia se acabar tendo dor no pós-operatório.
E esse sofrimento pela dor, ele é como se fosse parte do tratamento. Você sentia assim também, Clara, no centro cirúrgico? Porque todos somos anestesistas, a gente tem uma vivência na analgesia, na dor muito grande, Com né? certeza. Quantas vezes um cirurgião não fala? É normal sentir essa dor. E o paciente com dor intensa num pós-operatório. A gente sabe que é esperado sentir dor, mas para dor intensa a gente trata, né, gente? É, inclusive porque nós vamos falar um pouquinho sobre a cronificação da dor, né? Existem estudos que demonstram que a maior incidência de cronificação da dor ocorre no nosso meio, na recuperação pós-anestésica, porque são pacientes que não são tratados. É normal você sentir a dor, só que é natural você sentir a dor, mas o normal é você sentir a dor, ela manifesta e você trata, né? Então, assim, a gente sabe que mesmo dores... E uma coisa que eu acho muito legal, a intensidade da dor, né? A intensidade da dor é extremamente subjetiva, né? Mas é engraçado porque às vezes chega paciente aqui, Li, você sempre pega paciente aqui com dor intensa ou você pega paciente com dor pequenininha e contínua? Qual que Exatamente irrita isso. mais? É. Difícil essa... Desculpa pela pergunta difícil, mas A qual dor que irrita intensa, mais? acho que a pessoa acaba procurando uma ajuda mais imediata, prontos atendimentos, Perfeito. hospitais, clínicas, com uma porta, né, um Recurso, pronto-socorro. Agora, aquele paciente que sente uma dor em menor intensidade, mas que seja constante, mesmo porque existe um fenômeno de amplificação da dor, né? Então, aquela dor que era pequenininha, para o paciente já está maior e numa área maior que originou. Então, essa dor que acaba levando ele a vários profissionais é um tratamento ineficaz. E eu vejo também que é muito do motivo do tratamento ser ineficaz é o diagnóstico ser inadequado. Na falha do diagnóstico, do porquê que ele está sentindo aquela dor. Então, quando a gente não tem um diagnóstico preciso, a gente tem um tratamento ineficaz. A gente estava falando, né, da quantidade de dor que se espera no... Deixa eu voltar. A gente estava comentando a respeito da dor no pós-operatório, e que é, de certa forma, natural que se sinta algum grau de dor e tudo mais. Mas sentir dor demais, inclusive, atrapalha a recuperação no pós-operatório e aumenta a chance de complicação. Então, é esperado, de fato, que se tenha algum grau de dor. Mas essa dor ela precisa ser tratada de uma maneira adequada, para que a gente evite complicações, como uma trombose, porque o paciente não sai da cama, ele não consegue se movimentar porque está com dor, né? A gente tem Problemas pulmonares. Exatamente. É. O tratamento adequado dessa dor no pós-operatório é importante, inclusive, para a reabilitação mais precoce do paciente. Cirurgias ortopédicas, por exemplo, com a prótese de joelho, que o paciente precisa da fisioterapia logo nas primeiras horas do pós-operatório, se ele tiver com dor, ele não vai conseguir movimentar. Exato. Inclusive porque, além da fisioterapia ser muito importante no pós-operatório, não só no pós-operatório, né? No nosso, o nosso objetivo, tá aí um bom questionamento, né? Algumas pessoas me perguntam, o que você faz? Né? Porque as pessoas não sabem o que é o especialista em dor. Na minha família, você vai fazer anestesia? Nossa, você vai fazer anestesia, que loucura. Não, agora eu não vou mais fazer anestesia, vou fazer dor. Como vai fazer, vai tratar dor? O que você vai fazer? As pessoas não entendem porque, bom, há 1000 anos atrás, quando eu comecei, há 24 anos atrás, era, como a Aline falou, ela falou muito bem dito, embrionário, né? E a Aline tá comigo desde então e assim, é quase um casamento, né? Menos. Ela é um pouco menos, mas eu devo dizer que só um pouco menos, não vem não. Então, assim, o que acontece? Existe dois problemas. É o paciente que, às vezes, tem o receio do tratamento da dor e existe os próprios médicos, né? Era muito mais comum a gente ouvir o que a Clara falou. É normal sentir dor no pós-operatório, né? Assim como no hospital, vocês também que de hospitais tudo mais, a Clara também trabalha num serviço que é um serviço que eu e a Aline já trabalhamos. O próprio cirurgião não quer que a gente trate a dor, porque tem medo dos efeitos colaterais dos remédios da dor. Esse é o maior entrave. Esse foi uma briga que a gente travou, há 24 anos a gente trava essa briga.
Hoje em dia é um pouco melhor. Mas assim, vai dar constipação intestinal se tratar. Só que ele não vê, e existem estudos de farmacoeconomia que comprovam que o paciente tem alta mais precoce e que ele vai para casa melhor e que ele se recupera mais rápido e ele volta para o trabalho mais rápido. Isso, se a gente pensar em relação à política pública, a gente está pensando, por exemplo, pensar no SUS, em política pública de economia, a gente está trazendo o paciente pro seu ambiente de trabalho mais rápido. Integração. Integração. Sim, a morfina dá constipação intestinal, mas o imobilismo, ficar parado porque está com dor, também dá. Também. Exato. Constipação. Exato. Exatamente. E outra coisa, que só voltando um pouquinho, e aí aqui é para a gente conversar com vocês como se a gente estivesse na casa de vocês conversando. Então, não tem aqui um pré-roteiro, mas não é o que nada que a gente está seguindo, aliás. Quando perguntam o que vocês fazem no Centro Paulista de Dor, a resposta que eu dou é: eu dou qualidade de vida para as pessoas. Porque o grande lance é tratar a dor do meu paciente para ele reabilitar. Aqui não somos nós só os responsáveis pelo seu tratamento, pela sua melhora. O tratamento e a melhora depende muito do paciente também. Eu acho que é importantíssimo para o paciente entender que ele é protagonista da história dele. Sim. A gente está aqui para guiar, para auxiliar, para orientar. Mas não existe um tratamento de dor crônica sem a participação do próprio paciente como ator principal. Sim. A forma que eu falo para os pacientes é: eu estou te ensinando o caminho. A decisão de trilhar esse caminho e conseguir ter uma vida com mais qualidade é sua. Mas eu estou aqui para te ajudar na caminhada. Sim. E falando em relação à qualidade, muitas vezes a qualidade de vida do que ele não conseguia fazer e o que ele consegue fazer depois do tratamento é um indicador indireto de que ele está ganhando, né, qualidade de vida e funcionalidade. Então, muitas vezes, nosso parâmetro de melhora do tratamento não é nem quantificar a dor, mas sim o que ele está fazendo, como que ele melhorou, como que ele otimizou a funcionalidade dele. Ele sentia falta antes de fazer, sim, e agora ele consegue fazer, mesmo que ainda tenha algum grau de dor. Exemplo, eu já tive uma paciente que era avó e ela ficava muito entristecida por não conseguir segurar o neto mais por uma dor na coluna. Você auxilia, diminui essa dor e é um grande ganho para ela como paciente poder segurar o neto de volta. Então, isso vai ser extremamente pessoal. As nossas histórias dos nossos pacientes. É por isso que eu sempre falei em aulas, por isso que eu sempre continuo pautando que aqui no Centro Paulista de Dor a gente ouve o nosso paciente. As nossas consultas são demoradas, demoram 1 hora. A gente sabe da vida do paciente, porque o nosso paciente não é um ombro que dói, ou um ombro mais um joelho mais um quadril que dói. Ele é um paciente. E vocês pontuaram em relação à qualidade. A Aline pontuou muito bem assim, para a gente, primeiro, não interessa a intensidade da dor, porque a dor é do paciente, quem está sofrendo é ele. Segundo, um paciente que tem uma dor pequenininha, vamos supor, ele chega e fala assim: doutor, a minha dor é pequena, porém, ela é o tempo todo. Alguém já sentiu uma dor que está ali, apurreando o tempo todo, ali, enchendo, enchendo, enchendo? Isso é terrível, isso é muito ruim. Terceiro, a gente está aqui para dar objetivos para o paciente. Essa senhora, ela queria pegar o neto no colo. Tem a outra, e os objetivos, a gente vai ganhando objetivos. Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é ir no cinema. Quantos vocês já não pegaram de coluna? Que queria ir no cinema e ficar sentado às 2 horas assistindo um filme. Sair para jantar num restaurante. Sair para jantar num restaurante. Por exemplo, tem paciente atleta, né? Que tem objetivos outros, tipo, conta aí de algum atleta. Eu estou com um paciente atualmente que ele teve uma radiculopatia, teve uma hérnia de disco cervical, né, com uma dor que vinha para o braço. Ele recebeu esse diagnóstico há mais ou menos uns 5 anos e ele era praticante de karatê. E na ocasião falaram para ele que ele nunca mais poderia lutar e que, inclusive, ele corria o risco de ficar tetraplégico se ele fosse participar de uma luta de novo. Então, hoje, o maior sonho desse paciente é conseguir voltar a praticar o karatê em específico. O medo dele, que ele tem ainda, é muito grande.
A gente está trabalhando para desconstruir isso, mas ele foi levado a acreditar que ele ficaria tetraplégico e o maior sonho dele, o que ele mais gostava de fazer, está em pausa até que a gente consiga fazê-lo entender que tá tudo bem e que ele pode voltar a lutar. E esse... Desculpa, pode falar, amiga. Isso, infelizmente, acontece bastante, né? De você pôr o paciente em repouso e proibir ele de fazer determinada atividade, né? Pelos Por nossos favor, próprios fala um colegas. pouco sobre repouso. Pode Sim. falar. O que a gente vê hoje, que tem muita relação com o que a gente estava falando de reabilitação precoce, é que o repouso, ele é recomendado, assim, na ínfima minoria dos casos, assim, que hoje a reintegração, a reabilitação mais precoce possível é o que vai vai trazer ganho de qualidade de vida, de funcionalidade para o paciente e, claro, um retorno físico para ele também. Né? Então, assim, colocar o paciente de repouso, isso já é muito... Já caiu por terra. Eu dou um exemplo quando fala do repouso. Antigamente, infelizmente aqui eu devo dizer que eu sou mais velha, né? Infelizmente, na minha época de jovenzinha, via muita gente na rua com colar cervical. Muito. É verdade, né? Quando chega a não ser que seja uma fratura de vértebra, você tem indicação? Tem indicação. Pelo amor de Deus, quando você se machuca na rua, a primeira coisa é não mexer na sua cervical, né? A gente segura a cabeça de tal forma que a gente estabiliza a cervical. Existe indicação. Mas, antigamente todo mundo tinha uma dor miofacial de trapézio e colocava colar cervical. É a pior coisa que tem para fazer. Eu já passei por isso aos 9 anos de idade. Mentira, conta essa, Clara. Conta. Enfim, eu tenho um irmão mais velho, um pai, a gente adorava brincar de lutinha. Era uma coisa que a gente sempre fazia. Teve um leve momento, meu pai me colocou de cabeça para baixo, meu irmão me puxou, e eu tive uma distensão muscular cervical. Doeu. Fui ao pronto-socorro, fui ao ortopedista, passei por avaliação. Não tinha nenhuma alteração neurológica, absolutamente nada. Foi um problema miofacial e eu tinha dor. E eu tive que usar colar cervical durante o Natal. E eu lembro disso e tenho o trauma. Fora hoje. O trauma psicológico da foto do Natal. Até hoje. Li, eu sei que você adora falar do tema. Explica, a Clara acabou de falar miofacial. Dá para você explicar um pouquinho o que é miofacial? Claro. É um tipo de dor que é originada do músculo, propriamente dito, né? Ou em caso de distensões ou de contraturas exacerbadas, e que está presente, sim, muito na nossa população. Acho que em 100%. Então, a gente não pode falar 100%, mas ela é muito subjugada, porque se fala assim, uma dor muscular, não é nada. Uma dor muscular pode ser tão incapacitante como qualquer outro tipo de dor, inclusive dor neuropáticas, né? E por ela ser menosprezada, ela não é tudo tratada, né? Ela não é adequadamente tratada. Então, isso põe o paciente erradamente no repouso, ou então faz ele parar a atividade que ele estava fazendo. O karatê não era o caso, né, da miofacial, mas isso ele pode ouvir de algum profissional, você tem que parar de fazer por causa dessa dor. E não, né, você tira ele ali da sua atividade e às vezes é um hobby para ele, é um descanso para a cabeça, para a saúde mental. Exato. E a saúde mental, ela está integrada na saúde, né? Ela faz parte de todo o tratamento. Então, você privar o paciente de um esporte que ele gosta, de uma atividade que ele gosta, por causa de uma dor miofacial, que a gente pode contornar, sim, né? E a gente sabe que o exercício, cada vez mais a gente estuda o exercício físico, cada vez mais a gente vê os benefícios do exercício físico. E exercício físico, gente, não é, você vai ser atleta profissional, não é nada disso, é você se movimentar um pouco. A gente vai mais para frente fazer um podcast sobre exercícios físicos, e acho que esse é um podcast que a gente pode colocar, né? Pode aliviar, como o exercício físico pode aliviar sua dor. Porque a verdade é que ele estimula você a liberar até substâncias que tiram a sua dor. Né? Recentemente saiu um artigo da IASP que falava de uma nova substância que foi descoberta, que é liberada pelo exercício físico e que é benéfica para a nossa saúde. E não só saúde física, como saúde mental. Né? Aqui a gente não busca, assim, outra coisa que é legal.
Ah, tô tendo ideias, Tô hein? vendo, Vocês ó. também, né? Vamos, Vamos lá, que é vamos. isso aí, brainstorm. Às vezes chega paciente, vamos falar um pouquinho de paciente de coluna, né? Já que a gente está falando de exercício físico. Primeiro falam que ele tem que ficar em repouso total, a gente já desmistificou isso. Aí fala para o paciente que ele tem que perder peso, emagrecer 30 quilos e que não sei o que lá, e ele vai e toma aquelas injeções, não vou citar nomes comerciais, mas aquelas injeções, remédios potentes para tirar, inibir o apetite, e isso traz um problema para a musculatura. Clara? Sim, a gente sabe que essas novas medicações que estão aí no mercado, elas fazem a perda de peso não por perda de gordura, né? Tem uma perda Ó, de que legal. músculo importantíssimo, as custas de músculo. E a gente sabe que para uma pessoa ativa, para uma pessoa saudável, o músculo é importantíssimo no nosso corpo. A gente tem que preservar musculatura. A perda de peso por si só, como um número da balança, não é preditor de saúde. Eu acho que é isso que a gente tem que. Por isso tem que Perfeito. ser acompanhada essa perda de peso, mesmo com o uso de medicamentos, Uhum. porque além da perda da massa magra, que é a massa muscular, né? Então, a falta de massa magra, a gente chama de sarcopenia, né? Se o paciente tem músculo insuficiente, também é um grande fator que leva o paciente ao ter dor crônica. Ele perde uma sustentação, um pilar de sustentação, onde as estruturas ósseas, as articulações vão ser sobrecarregadas, porque você não tem o músculo ali fazendo Ligamentos, tendões, né? Estruturas que não foram feitas para fazer força, elas passam a ter que fazer força uma vez que a musculatura ela está enfraquecida e não dá conta do processo. Né? Você estava falando da miofacial, a gente vê isso tão frequente que, inclusive, dores que começaram por outros motivos, o paciente acaba adquirindo posturas e fazendo contraturas musculares, e aquilo vai só piorando ainda mais a dor. Às vezes, aquele quadro inicial ele foi resolvido, mas aquele paciente se mantém Gera um com um outro quadro de dor Sim. por conta da musculatura que fica contraturada, está enfraquecida, e isso vai perpetuando e ficando cada vez mais difícil de Por isso que tratar. o diagnóstico é tão importante nesse caso. Exatamente. E eu posso falar por mim, eu posso dar um depoimento meu, né? Entrei na menopausa, um momento bem difícil da mulher, e com essa menopausa, com a queda dos hormônios, você fica mais down um pouco, e você chega até a tirar exercício físico, só que, sabidamente, por conta de todos esses, né, de estudos e tudo mais, falei, não, vou ter que sacudir a poeira e fazer diferente. Eu tinha dor no joelho, lembra que eu reclamava, às vezes, de dor no joelho, comecei a fazer exercício de forma errada, a jogar beach tênis, epicondilite, que fui tratada aqui na clínica com ondas de choque, e aí eu vi que quando que eu tinha que instituir uma coisa que eu não deixo faltar na minha prática, é a musculação. Essa é fundamental. E a minha personal, ela sabe que eu chego lá e falo assim, eu quero fortalecer o core. E toda vez que eu tô lá, eu faço alguma coisa para fortalecimento do core. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala de lombar, mas o core é basicamente um cinturão aqui, tem a musculatura do abdômen, mais a musculatura do dorso, que ajuda a sustentar a minha coluna, né? E eu consegui trocar, se eu for ver na balança, eu perdi peso, ok, eu consegui fazer o que eu queria, mas o que eu vejo é a minha bioimpedância, né? Que aí a nutrição, a gente tem nutricionista também aqui na clínica que nos ajuda, ela não está aqui todo dia, mas dá para marcar, que entende muito dessa sarcopenia, porque a ideia é que a gente tenha esses músculos fortalecidos e que não tenha o imobilismo, né? Então, o imobilismo, ele é cruel. Gente, eu vou voltar um pouquinho mais, porque a gente, teoricamente, a gente tem um papel, mas a gente não está usando, dizendo o que a gente deveria fazer. Quando que deve se procurar um médico da dor? Clara? Bom, eu acho que são algumas possibilidades, né? A gente tem que primeiro entender o que é uma dor crônica, entender ela como doença por si só. Não só um sintoma, né? A gente procura um médico de dor quando essa dor, de dor crônica, quando essa dor não é mais um sintoma. Quando você sente dor, por exemplo, há mais de 3 meses sem uma solução ou um tratamento adequado. Quando você já procurou outros especialistas e não teve uma, vamos falar assim, Solução. uma solução.
Mas eu acho que é importante saber que sentir dor por muito tempo não é adequado, você tem que procurar um especialista de dor. A gente põe esse número cabalístico 3 Meses, meses. mas, 3 na verdade, meses é quando é um tempo maior esperado do do que que para a aquela lesão. cicatrização. Então, um né? exemplo, um herpes zoster, né? Você Isso. tem o Porque vulgo aí cobrir. É antes. É natural, não normal, né? Que a dor se intensifique durante as lesões, né? Então, aquelas lesões na pele, né? Que ele segue o trajeto de um nervo e a dor acompanha, mas depois as lesões desaparecem e a dor pode continuar. É normal isso? De jeito nenhum, apesar de comum. Apesar de comum. Isso. E tem as dores agudas também, como você falou, da epicondilite, que a gente pode atuar muito, não precisa ter passado 3 meses. O Sim. médico de dor tem capacidade de sugerir fisioterapia, de fazer procedimentos, seja procedimentos minimamente invasivos, que a gente consegue tratar essa lesão que é aguda numa reabilitação muito mais rápida, muito mais fácil do que esperar cronificar. Acho que, desculpa, eu falei aquilo primeiro antes, mas tem também Imagina, esses não, é casos. isso aí. E O eu nosso... acho que eu iria ainda mais além. No universo ideal, a gente poderia, inclusive, ter o médico da dor fazendo um planejamento analgésico para alguns procedimentos, algumas situações em que você sabe que tem um potencial doloroso muito maior. Então, o paciente ele vai passar por uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de mama, né, a retirada de uma mama, que a gente sabe que tem um potencial doloroso muito grande, um potencial grande de cronificação dessa dor. Por que não começar um tratamento antes, até mesmo da cirurgia, prevenindo que isso se complique, que o paciente passe por um pós-operatório muito pior do que poderia ser. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho de consumo nosso para ninguém sentir mais dor. Uma das maiores causas de dor crônica é a dor aguda maltratada. A gente Exato. já entra profilaticamente, né? Ou seja, tem uma grande chance de acontecer, a gente já liga ali no comecinho. E eu vou ainda engatar com vocês falando da dor oncológica. A dor oncológica, você tem um diagnóstico oncológico, o ideal é que seja, mesmo você não tendo dor, ou no início do evento da dor, se você for fazer quimioterapia, aí, a meu ver, é mandatório um especialista de dor junto. Né? A gente sabe que a quimio pode levar a dor sinergoplática. Perfeito, porque a quimioterapia, ela gera algumas lesões de alguns nervos que geram uma dor de característica neuropática. Além disso, é importante que a gente tenha um acompanhamento do paciente. E aí tem uma diferença, as pessoas... Qual outras causas de dor oncológica que o paciente pode ter? Tá, ótimo, Li. Tá vendo? Ela manda em mim, ela não tá fazendo pergunta para mim. É muito junto. Aqui a gente é assim, a gente trabalha com bom humor. Então, falando de um pouquinho de dor oncológica, a dor, quando a gente primeiro tem um diagnóstico de câncer, já não deve ser muito fácil de levar, né? Então, a gente já tem aí um sofrimento psicológico, um medo do que vai acontecer com a gente, se eu vou estar vivo no dia seguinte ou não, isso é natural, né, do ser humano, aconteceria comigo também se eu tivesse um diagnóstico. Mas a dor oncológica, ela pode ocorrer tanto pelo próprio tumor, aonde ele está, às vezes é um tumor pequenininho, mas ele está, por exemplo, no cérebro, em um local nobre do cérebro, tudo é nobre, né, mas em um local próximo à ponte, que pode gerar uma compressão, aquele pequenininho, perto daquele continente, ele é muito grande, então isso pode gerar uma dor. A gente pode ter a dor por conta de um pós-operatório de uma cirurgia oncológica, que nem a Débora falou de retirada de mama, né? A gente sabe que as cirurgias de tórax, que nós somos anestesistas, a gente estuda isso o tempo inteiro, mas que as cirurgias de tórax são extremamente, geram muita dor. A gente também pode ter dor. Muitas vezes a radioterapia ela é indicada para enxugar o tumor, muitas vezes ela melhora a dor, mas também pode queimar tecido, queimar nervo e acabar gerando dor. E os quimioterápicos, que são necessários. Ninguém aqui está falando para você não fazer o tratamento oncológico.
favor, Pelo amor não, de Deus, por continue. favor, continue. Continue. Continua, pega na mão do especialista em dor e Abraça o bora. oncologista, Abraça abraça o o médico da dor. oncologista. E, Vai junto. e o quimioterápico, como a Clara já tinha falado, existem alguns sabidamente que potencialmente vão lesar a nervo, Sim. né? Então, assim, eu já peguei paciente de dor crônica lombar, que operou da lombar, ficou bem e descobriu no pós-operatório que tinha parestesia nos 2 pés. Uhum. Ele não percebia essa parestesia antes, porque ele tinha uma estenose de canal, ele tinha uma lesão grande na medula, na coluna, ele operou, melhorou tal, só que essa sensação ruim nos pés, porque dor neuropática a gente vai colocar como uma sensação desagradável, como qualquer dor, e mais para frente a gente vai falar um pouco disso, aqui no Pode Aliviar, isso veio por causa de lesão de quimioterápico que foi tomado 1 ano e meio antes. Uhum. Então a gente tem que estar sempre ligado em relação a isso. E eu acho que vale a gente lembrar também que no paciente oncológico, nem toda dor é de origem oncológica. A gente pode ter uma hérnia num paciente oncológico, A miofacial uma também. miofacial. A gente tem outras dores. Então, portanto, a gente volta para aquele início de que a gente está aqui batendo na tecla. É importante diagnosticar adequadamente para a gente saber tratar adequadamente. Tem que tomar muito cuidado, né, com a estigmatização. Então, assim, um paciente oncológico faz tratamento para algum tipo de câncer. Ele pode ter qualquer outro tipo de dor. Pode ter uma entorse, uma extensão muscular, uma hernia de disco. Um paciente fibromiálgico também. A partir do momento que ele ganha esse diagnóstico, tudo que ele tem é por causa da fibromialgia. Exato. Ele também não está isento de ter qualquer outra coisa. Então, o exame físico é fundamental para a gente distinguir da onde está vindo essa dor e poder tratar adequadamente. Até porque as diferentes origens de dor têm tratamentos diferentes. Exato, distintos, né? Bem Totalmente distintos. distintos. E uma coisa que eu acho que eu quero saber a opinião de vocês, mas assim, por um acaso, os pacientes oncológicos que vocês atendem aqui na clínica ou no hospital, por um acaso esses pacientes, eles vêm indicados pelo oncologista, todos eles? Não todos. Dificilmente, eu diria. E qual a sua opinião? Não todos, dificilmente, nunca. Eu tenho uma equipe de oncologista que a gente pegou na mão e a gente trabalha muito bem juntos, mas Geralmente é o próprio paciente ou familiares que sabem da existência de Isso, da que clínica trazem. de dor. Ou quando o paciente está internado, né, a equipe do hospital Sim. fala, olha, existe um médico da dor que tem aqui, você pode pedir. Isso chama busca ativa, né? A busca ativa foi uma coisa que melhorou muito. Na época, lá no passado, não existia a busca ativa da enfermagem e a gente ficava trabalhando nos bastidores, tipo assim, falava para a enfermeira, fala que eu faço dor, porque aí quem sabe ele chama, porque o paciente ele tem uma equipe que é quem vai mandar, o titular, exatamente, claro. E aí, assim, uma coisa interessante é que se eu falar na minha prática clínica, eu estou falando de 24 anos de prática de dor, são, até hoje em dia, todo mundo que me conhece, conheço muita gente, o paciente, a grande maioria deles, vem indicado por familiar, por outros médicos que não um oncologista. Isso não é uma maldade do oncologista, tá? Antes que vocês pensem que é uma maldade. O oncologista, ele está extremamente envolvido com o tratamento oncológico do tipo, qual quimioterápico vai funcionar, será que agora eu tenho que dar um químio mais rádio? Ele está extremamente envolvido com isso. E por mais que ele seja um oncologista que fica lá 1 hora com o paciente conversando, 1h30, 2 horas, que está super próximo, às vezes a dor acaba saindo batida. E outra coisa, o próprio paciente tem medo de referir a dor, o paciente oncológico. E por que isso? Existe aquela ideia, né, popular, de que o paciente que está recebendo morfina para tratar dor é um paciente terminal. Né? Então, o paciente oncológico ele tem muito medo de receber alguns opioides, né? Alguns então, analgésicos mais fortes, exatamente. E ele tem medo de falar da dor, né?
também, se você for mais a fundo, isso eu estou falando por histórias de pacientes que eu ouvi ao longo desses anos, porque Acho que a doença ele, está aumentando. ele acha que o tumor está aumentando e ele não quer fazer o exame. Se ele Aham. chegar para um oncologista e falar assim, Aham. ai, tá doendo aqui, o oncologista vai pedir uma tomo, vai pedir um PET, vai pedir algum exame, vai diagnosticar meu tumor. Então, existe a negação em relação a isso. Então, ele prefere não falar para ninguém que ele está com dor e ficar quietinho na dele. E também tem a história da dor é esperada num paciente com câncer. Uhum. Então, eles têm Pessoal, essa resignação em relação ao sintoma. exato. Então, assim, voltando, a gente está falando aí de oncologia, né? Li, o médico de dor, ele deve entrar no paciente oncológico quando o paciente já está na fase terminal, fase de fim de vida, como é que funciona isso? De jeito nenhum. A gente pode fazer muito, e como foi dito anteriormente aqui, até antes do fenômeno acontecer. Então, é esperado que determinado medicamento vai causar determinado tipo de dor, dá para a gente agir antes, né? Dá para a gente orientar, pelo menos, ó, fica ligado se vai aparecer tal sintoma, porque a gente pode tratar desde o início disso, para não evitar a progressão. Então, assim, tem muito para fazer antes de, assim, muito antes da terminalidade, se é que ela vai chegar, né, por essa doença. Muito bem. Uhum. Eu acho que esse é um ponto interessante. Porque quando se recebe um diagnóstico de um oncológico, né, só se pensa na terminalidade, mas quem quer dizer que ela vai ocorrer? Exato. Não, eu Né? acho isso ótimo, porque eu acho muito importante a gente colocar isso em perspectiva, porque essas doenças que não têm, vamos falar assim, não necessariamente precisa ser só um câncer, pode ser outras doenças neurodegenerativas, né? Vamos colocar Boa. assim, né? Tem um prognóstico Tem um um pouco prognóstico mais reservado, reservado. exatamente. Essas Dá um exemplo de uma doenças, neurovegetativa. ai, Esclerose lateral esclerose múltipla. dela, Perfeito. exatamente. Eu acho importante a gente lembrar disso e pensar que essas doenças dão para o paciente uma sensação de terminalidade da vida. E o paciente começa a ver a vida de uma outra forma, porque ele sabe que, diante desse seminário, não estou falando para todos os cânceres, não, nada disso. Né? Quando a gente já tem uma conversa um pouco mais aprofundada com o seu oncologista, eles têm essa ideia de que a vida ela é finita e que ela vai chegar talvez um pouco mais cedo para eles do que para outras pessoas. Mas isso não quer dizer nada, é o que eu falo para eles. Isso dá uma outra perspectiva de vida, porque eles podem viver muito mais do que as pessoas que estão só vivendo anestesiadamente, entendeu? Porque a gente não tem essa noção de terminalidade. Mas eu não sei qual é quando será o fim da minha vida, nem o seu, nem o seu, nem o seu. E a gente pode, inclusive, durar menos do que um paciente oncológico. Sim. Então, assim, isso O diagnóstico não é determinante, nada. né, do que vai acontecer. Antigamente, eu acompanho, acho que uns 2 ou 3 pacientes de tumor de pâncreas, que é um tumor que todo mundo tinha muito medo, que são pacientes sobreviventes de tumor de Isso. pâncreas. Uhum. Hoje Né? a gente tem muito sobrevivente, né? Hoje em dia está A cada gente vez pode mais oferecer, moderno. né? Por isso que, assim, não pode esmorecer e falar assim, eu não vou tratar, ou eu não vou tratar, ou eu não vou me cuidar. Por isso que a gente está sempre em cima, por isso que a gente faz educação, por isso o Pode Aliviar, né? Para ensinar você, porque às vezes você vai ouvir isso, aí você está na padaria, você ouve, ou na farmácia, ouve a pessoa do lado falando assim, minha mãe tem câncer, está sofrendo. Meu, procura um especialista em dor. Uhum. Mais que isso, a gente tem um projeto de lei da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, que está para ser votado, que a dor, ela tem que entrar no SUS, tem que ter especialista de dor no SUS, a dor tem que entrar na faculdade de medicina, porque na faculdade de medicina a gente aprende a tratar aquela dor, que eu vou chamar para o leigo de simples, né? E que para nós é uma dor nociceptiva, uma dor mais inflamatória, e que a gente tem que ter visualizar a dor de forma diferente, né? No Brasil, nós temos muito poucos especialistas em dor, temos médicos fantásticos especialistas em dor, mas a gente tem literatura específica de dor, né? Tá aqui um livro aqui eu, as meninas, todos nós participamos do Tratado de Dor Neuropática, que foi um grande sonho, e a gente tem condições de tratar o paciente dor com cuidado,
com efeitos colaterais, cuidado com efeitos colaterais de medicamento. O paciente não tem que ter medo do que vai ser medicado, ele vai ser pontuado para ele o que vai ser dado, quais são os efeitos vão ser tratados. E não pode sentir dor, né, gente? Não pode perder qualidade de vida por conta de dor. Bom, para você que ficou com a gente aqui no Pode Aliviar, eu posso dizer, agradecer as minhas queridas amigas e pessoas tão iluminadas, porque mais do que isso, mais do que ser boa tecnicamente, é difícil você encontrar pessoas que você pode trabalhar com prazer e que tratam o seu paciente do jeito que você trata, com carinho, com amor. Aqui dá para ver a paixão pela dor, a paixão pelo paciente. Esse é o clima que eu sempre sonhei, talvez eu me emocione. Sempre sonhei em ter um clima agradável de trabalho e que traga coisas boas para os nossos pacientes. E a gente quer que vocês acompanhem aqui, né? Vai ter hora que vão estar 2, vai ter uma hora que vão estar 3, todas trabalham muito, vai ter hora que vai estar todo mundo, se Deus quiser, a gente faz festa depois. Convidados, foi uma ideia da Lizinha, convidados especiais, Quem às sabe vezes no um, às vezes momento com outro. até responder umas dúvidas, né? Sim, por favor, mandem suas dúvidas, porque assim a gente vai Criando os correspondendo às próximos. expectativas e respondendo aí, né? Os mais pode aliviar, né? Exatamente. E a ideia é essa. Eu vou fechar com, desculpa, com a minha frase que eu falo há 24 anos. É possível viver sem dor. Line? Eu agradeço muito por estar aqui ao lado de pessoas especialistas, experientes, amigas e profissionalmente, sem dúvida, muito competente. Então, é possível viver sem dor? Sim. E estamos esperando aqui de braços abertos, desde as doenças mais simples até as mais complexas. A gente está aqui para tratar e para acolher todo mundo. Eu acho muito importante que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam respeitados e ouvidos aqui no nosso espaço, tanto no Pode Aliviar, quanto no Centro Paulista de Dor. Em primeiro lugar, o afeto cura, gente. Sim. Foi difícil para você. Mas vamos tentar. O mais importante nessa caminhada do tratamento da dor é você poder contar com alguém que te ouve e acredita em ti e que está junto para poder ajudar. O que a gente mais escuta dos pacientes é isso. Mas ninguém acredita que eu estou sentindo dor. Aqui a gente acredita e a gente está junto para poder orientar da melhor forma para que você tenha controle da tua dor e uma melhoria na qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada por me escutar.